Dia 18 de fevereiro, uma terça-feira. O Vasco estreia hoje pela Copa do Brasil. Sua missão, Vasco, claro, classificar para a segunda fase dessa competição e tirar qualquer possibilidade do vascaíno dormir com cara de... Desculpa, família vascaína, essa gritaria aqui no início do vídeo, e aí pode ter até alguns vascaínos que vão falar assim: Thiagão é Nutella. Outros, realista. Fato é que o meu sentimento aqui é de preocupação. Ah, Thiago, pelo amor de Deus, até pelo fato da competição, né? O Vasco tem que ganhar a partida, porque o empate vai para os pênaltis, então estou preocupado. E eu acho que a bola, o futebol que o Vasco está apresentando até aqui, assusta. Mas vamos torcer para que tudo possa dar muito certo no dia de hoje, família vascaína. Então vamos resenhar sobre essa partida. Eu estava aqui buscando, né, alguns resultados do União Rondonópolis, empatou com o time da Série B. Vem cá, chega aí que eu te conto. E claro, vamos debater aqui o provável time do Vasco. E aí eu quero trazer aqui o Zé Elias, lá na ESPN, falando do time do Vasco, Carilli e Felipe Coutinho. Quero trazer também o Conrado, que segundo ele, lá na Sport TV, já colocaria o Ryan pra bola. E claro que vamos falar também sobre mercado da bola. Pedrinho, Carilli pediu o Pedrinho. É aquele que estava aqui no Galo, passou pelo Corinthians, revelado pelo Corinthians, e parece que a gente tem uma boa notícia também em relação ao Nuno Moreira. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, tá eu aqui, tranquilão em casa. Tô pesquisando no YouTube, né? Alguns lances, notícias sobre o União Rondonópolis. E aí, me deparei aqui com esse vídeo. União Rondonópolis, recentemente, eu acho que até foi a última partida deles, né? Empatou em 2-2 contra o Cuiabá. Time esse que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Abriu 2-0 e aí depois o Cuiabá foi empatar o jogo já no final, né, nos acréscimos da partida, família vascaína. Thiago, por esse motivo, a gente tem que se preocupar. Família, eu vou dar como exemplo algumas partidas que o Vasco fez recentemente. Contra o Sampaio Corrêa, que o Vasco não deu um chute no gol. E o fato, né, da partida ter mudado lá para Cariacica é um ponto positivo, né, porque eu acho que o Vasco teria muito mais dificuldade jogando na casa dos caras. E também teve um jogo contra o Volta Redonda, né, que é um time ali já da Série B, e o Vasco teve toda a dificuldade do mundo. Quero comparar a Volta Redonda contra Cuiabá, um time que o União Rondonópolis enfrentou, no caso, que é da Série B. Então, assim, a maneira que o Vasco vem se apresentando, eu fico assustado, preocupado, mas eu também não conheço o time do União Rondonópolis. Então a gente pode chegar hoje, né, jogo ser fácil, 2-3-0, mas é difícil acreditar nisso pela bola que o Vasco vem apresentando até o momento. E eu tava vendo aqui, né, a provável escalação do União Rondonópolis. Claro que eu não conheço nenhum atleta aqui, eu só tava pegando a forma de jogar. Me parece que é num 4-3-3, né? Joga ali com uma linha de 4, 2 volantes, um meio armador e 3 atacantes. Então, isso aqui me preocupa num primeiro momento. De repente é um time que vai, né, jogar nos contra-ataques, ou entendendo a forma que o Vasco vem sofrendo com os adversários, marcar pressão. O Vasco tá tendo muita dificuldade quando qualquer time faz isso. A gente vai resenhar sobre isso, trazendo aqui, né, as opiniões do Zé Elias e também do Conrado. Então, assim, família vascaína, é claro, né, que o Vasco tem que passar por cima, mas infelizmente não conseguiu passar por cima do Volta Redonda, do Sampaio Corrêa. Então, né, você entende o meu sentimento aqui. Ainda mais o modelo da competição também, que o empate, né, vai para os pênaltis. O Vasco vai ter que decidir essa vaga aí nos pênaltis, então a gente tem que, de todo jeito, conseguir essa vitória. Então, assim, antes da gente debater aqui o provável time do Vasco, eu gostaria de trazer o Zé Elias e também o Conrado. Zé Elias falando um pouco da estrutura do time do Vasco, né, do Coutinho, aquelas partidas lá contra a Madureira, contra a Portuguesa, uma melhor esperar, e o Conrado falando especificamente do Ryan. Tá na tela. É muito rápido. Só que ele pode jogar de centroavante. Ele joga de lado, sempre foi isso na base, tanto no Vasco quanto na seleção. Eu acho que é mais forte do que rápido. Não, mas ele tem... Bota ele e o Alex Teixeira, ele vai de costas e ganha do Alex Teixeira. Tudo bem. Entendeu? Ele tem velocidade. Ele é mais rápido que ele é o Max Domingues. Não, é porque ele tem um arranque absurdo, o Ryan. É porque como ele é grande, forte, engana. Mas é protótipo dos jogadores hoje em dia. Você pega faltando esse cara de velocidade no Vasco. Então,
ele vai ter uma oportunidade de ouro para se firmar no profissional, né? Porque em base ele sempre foi muito bem. Comentei vários jogos, ótimo jogador, não à toa, passou por todas as seleções de base. Então nós falamos aqui. Eu falei que, acho que você também falou, calma. Você não viu ainda, jogou com a bola contra o adversário fraco. Daqui a pouco vão começar os jogos mais difíceis, aí nós vamos ver como vai ser. Vai ser isso aí, o Vasco fechadinho tentando contra-ataque, o Pedro falou, mas não tem jogador para fazer isso. E acho que é o mesmo roteiro do ano passado. É a mesma coisa, eu não vejo tantas mudanças, não. Eu esperava um pouco mais do Coutinho, mas ele tenta, mas não consegue, porque acho que faltam jogadores para dialogar ali com ele. É mais um ano difícil para o Vasco. Tá aí. Eu vou destacar, primeiro, o Conrado falando do Ryan. Assim, eu tenho entendimento para essa partida, o Carille deveria mudar a forma de jogar. Mas se ele manter ali os 3 volantes, né, repetindo, por exemplo, o esquema de jogo Vasco e Madureira, Vasco e Portuguesa, que ele jogou com o Alex Teixeira, poxa, eu até gosto da ideia do Ryan, que está em atividade, né, tava jogando na seleção sub-20, então deve estar bem fisicamente. Aí o time seria, né, não sei se ele ia escalar o Hugo Moura, mas 3 volantes, Jair, Tietê e Paulinho. Coutinho de meio armador, no comando de ataque, Verratti e Ryan. Até é uma possibilidade, né? E aí ele ia sacar o Zuccarello. Só que eu não gosto, cara, dessa forma de jogar. Eu acho que, até pegando um gancho aí do que o Zé Elias falou, eu volto lá atrás no meu pós-jogo. Eu sei que eu erro bastante aqui, até porque eu falo diariamente aqui, 2 vídeos por dia, então eu falo bem de um jogador, ele performa mal. Eu falo mal de um jogador, ele dá show. Então tem isso também, a galera, mas tu falou isso, mas tu falou aquilo. Mas naquele jogo, contra o Madureira, eu pontuei exatamente a dificuldade que o Vasco tá passando hoje. Eu falei assim, uma pergunta sem resposta. Aí eu lembro que eu resenhei assim com vocês. E se o Madureira pressionasse o Vasco desde o início do jogo? Porque ali, os 30 minutos iniciais, o Vasco mandou bem, tocando a bola, não chegou tanto assim no gol adversário, mas, né, tava ali, girando bem a bola. Depois que saiu o gol, Madureira abafou o Vasco, acabou. Acabou, o Vasco acabou. E foi isso, né, exatamente isso, que o Volta Redonda fez com o Vasco, e aí o Vasco teve toda a dificuldade do mundo. O Flamengo também fez, mas aí, muito diferente, porque tem muita qualidade, tem muito recurso. Mas o que eu entendo hoje, né, pegando como exemplo esse jogo aí contra o Madureira, o Vasco tem muita dificuldade para sair desse adversário que impõe essa marcação-pressão, marcando lá os zagueiros, não dando espaço, não deixando respirar, marcando ali o meio-campo. Porque hoje, tecnicamente, o Vasco está muito mal. Os jogadores não estão conseguindo performar, não estão conseguindo conectar as movimentações para sair dessa marcação-pressão inicial e chegar no gol adversário. Uma outra possibilidade seria, né, tá marcando pressão, então eu vou ter algum jogador para atacar espaço. E não tem. O Vasco não tem. Nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, você encara um adversário infinitamente melhor que você, pressionando, marretando, e aí você, né, para puxar um contra-ataque, um balão, um chute lá para frente, você tem Coutinho e Verratti. Não tem cabimento. Os 2 zagueiros do adversário, que é o Danilo e o Léo Pereira, correm mais que os seus atacantes. Então, assim, não tem cabimento. Então, uma outra maneira de sair dessa marcação-pressão seria com jogadores de velocidade. Thiago, o Vasco não tem. Verdade, concordo com você. E também por isso que eu não pego no pé do Carille nesse momento, entendendo que tem algumas coisas que dá pra gente pontuar. Agora, eu entraria com uma forma de jogar diferente na partida de hoje, entendendo toda essa dificuldade que eu tô pontuando aqui pra vocês. Inclusive, cara, defendo aqui o Felipe Coutinho em relação ao que o Zé Elias comentou, e eu concordo. Felipe Coutinho, ele parece um fantasma dentro de campo. Partidas como essa contra o Flamengo e aquela partida também contra o Volta Redonda, meu Deus, o que é aquilo? Só que é o que eu comentei aqui com vocês naquele vídeo da derrota para o Flamengo. Tira o Felipe Coutinho e bota o Coutinho no lugar do Arrascaeta. Faz isso. Tenho certeza que o moleque vai dar show, que o cara vai dar show. Então, infelizmente, nesse Vasco, ele precisa de peças. Chegando essas peças, eu vou falar com vocês. Eu venho batendo nessa tecla e com certeza eu vou ser cobrado por isso mais na frente. Mas eu tenho essa fé e essa confiança que a coisa vai acontecer. Chegando esses jogadores de beirada e esses jogadores contribuindo, a gente também, né, pode ter o retorno do Adson, o Vasco vai jogar melhor. O Vasco vai performar melhor. Ah, o Zé Elias falou que vai ser mais um ano de sofrimento. Vai. Né? O que eu tô falando aqui não é que o Vasco vai brigar por títulos, vai chegar longe na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, mas vai jogar melhor, ao ponto de entregar uma certa tranquilidade, como foi ali no ano passado, na reta final deu até um pouquinho de receio, mas mais tranquilidade. Eu entendo dessa forma, porque o Vasco tem um meio-campo interessante, e aí chegando esses jogadores, tenho certeza que, por exemplo, o Coutinho vai performar sim, família, muito melhor. Depois vocês me cobram aí nesse sentido. Então, provável
time do Vasco, segundo o GE, tá aqui, ó. Jardim, João Vitor e Lucas Freitas. PH e Piton. Jair e Tietê. Paulinho, né, aberto aqui pelo lado direito, ele fez isso contra o Fluminense, né? Lucas Zucarello pelo lado esquerdo, na ocasião aqui contra o Fluminense era o Tietê, só que aí o Hugo Moura fez ali, né, a dupla de volantes com o Jair, Felipe Coutinho de meio armador e Verratti no comando de ataque. Eu, sinceramente, não gosto. Tem até o meu xará lá no grupo de membros, mandar um abraço pra ele, tá sempre com a gente, né, nos vídeos, nas lives. E ele comentou, né, eu tava falando do Paulinho, em relação que eu prefiro o Paulinho do que o Tietê, Paulinho do que o Jair, ele até comentou assim, pô, Thiagão, mas o Paulinho também tá mal demais. Eu até falei com ele, mas Thiagão, xará, no jogo contra o Fluminense, que de fato ele foi muito mal, ele até sai, né, no intervalo, ele não jogou na dele, ele jogou ali fazendo o corredor, e eu entendo que o Paulinho tem essa dificuldade, eu acho que ele tem que vir de trás, né, jogar como volante realmente, para tentar alguma arrancada pelo centro do campo, jogando aberto assim, muitas das vezes jogando de costas, né, pro sistema defensivo, aí ele vai ter mais dificuldade. Então, assim, eu não gosto dessa forma aqui de jogar. Acho que o Vasco, o Carille, deveria mudar, mesmo com toda a dificuldade que o elenco proporciona para ele hoje, eu faria algumas mudanças. Meu time, família vascaína, para esse confronto, já falei aqui algumas vezes com vocês. Linha de 4, não mexo em nada aqui. Exatamente essa, Lucas Freitas foi muito bem contra o Flamengo. Na cabeça de área, eu optaria por Hugo Moura e Paulinho. O Paulinho 100%? Paulinho. O Paulinho, mais ou menos, eu entraria com Hugo Moura e Matheus Carvalho. Que isso, Thiago? Pelo amor de Deus, o Tietê, cara. Eu entendo que o Tietê e o Jair, eles têm muito mais recurso. E futuramente, né, chegando essas peças que a gente tá falando aqui, com certeza eles vão, né, serem titulares e tudo mais. Nesse momento, a gente precisa entender que o Vasco tá passando muita dificuldade técnica. Então, vamos optar por jogadores mais físicos. Por isso que eu tô falando, Paulinho bem? É o Paulinho. Paulinho não tá 100%, eu entraria com o Matheus Carvalho para ter mais pegada no meio campo ali, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Coutinho de meio armador, Estrela pelo lado esquerdo, Zucarello pelo lado direito e Verratti no comando de ataque. E correria pra cima deles, família vascaína. Ah, o time foi mal no primeiro tempo, não aconteceu, a molecada sentiu pressão, Copa do Brasil, você faz as modificações. Agora, repetir as coisas que, sabe, que tá muito ruim de assistir, não dá. E aí é aquele papo que o Jorge Igor falava do Carille, né? A gente até defendeu aqui em relação a isso, que o Carille não modificava o time, era sempre a mesma coisa. E hoje eu sei que não tem as peças, você vai ter que apostar na molecada da base, mas eu apostaria, porque não pode ser pior do que o Vasco está apresentando nesse momento. Família vascaína, gostaria da opinião de vocês. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre mercado da bola, e eu começo com essa informação. Eu gravei o vídeo, né, de ontem à noite, e aí o canal Atenção Vascaínos veio com essa informação. Tá aí, ó. A pedido de Carille, Vasco sonda Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. O Vasco realizou uma sondagem pelo atacante Pedrinho. O jogador seria um pedido do técnico Fábio Carille. A situação é vista como muito difícil por conta da valorização do atleta no clube ucraniano. A gente tem mais aqui informação, se o celular me ajudar. Tá aqui, como seria a contratação de Pedrinho caso realmente acontecesse. O Vasco sondou o atacante Pedrinho a pedido do Fábio Carille, no entanto a negociação é difícil devido à valorização do jogador, mas está aqui, né, que a contratação seria por empréstimo. Eu estava vendo em outro lugar, e eu esqueci de colocar aqui, é que o momento do Pedrinho no Shakhtar parece que é muito bom, né, mas a questão lá, a dificuldade que o país está passando poderia ser um ponto, né, a favor do Vasco nessa contratação. O Carille eu acho que trabalhou com o Pedrinho, né, lá no Corinthians, e assim, a última imagem que eu tenho, memória que eu tenho, melhor dizendo, do Pedrinho aqui no Brasil, foi no Galo. E aí eu assisti, assim, algumas vezes, né, sempre ali como reserva e não conseguiu vingar. No Galo foi, de fato, muito mal. Parece que nesse retorno aí pro Shakhtar, ele tá conseguindo voltar ali a ter o seu bom futebol. Só que eu acho, cara, que o Pedrinho é um jogador muito parecido com o Adson, com o Garré, o perfil, né, é mais aquele ponta construtor. Eu sei que, como eu tô falando com vocês, não foi nada bem aqui, né, no futebol brasileiro, com a camisa do Galo, nesse retorno dele, mas eu gosto, cara. Eu gosto do Pedrinho. Eu acho que, de repente, assim, como ele já trabalhou com o Carille conhece bem o jogador, poderia, né, dar essa confiança para ele. E, claro, a gente precisa ter também opções, né, o Vasco tem aí Copa do Brasil, né, passando hoje, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, você precisa ter opções. Entendo a dificuldade do negócio, mas caso aconteça, eu gosto. Eu gosto do nome do Pedrinho, mesmo que essa última passagem dele aqui no futebol brasileiro não foi nada boa, mas eu acho que é um jogador que de repente pode agregar sim, pelas dificuldades que a gente tem no atual elenco. E aí, vamos falar um pouco sobre Nuno Moreira. Tá aqui, ó, algumas informações.
Deixa eu ver aqui quem entrou em contato, a fonte eu cortei. Mas entraram em contato, né, com diretores, eu acho, do Casa Pia, e eles disseram o seguinte, ó, contamos com o Nuno, respondeu uma pessoa do departamento do Casa Pia. Eu acho que foi o Fábio Torres, família, que entrou em contato com a galera lá. E aí tem aqui também, ó, mas o Vasco pagando a multa, né, não tem o que o Casa Pia possa fazer. E aí a gente tem algumas informações de momento, do jornalista André Hernan. Primeiro destacando aqui a questão que o Lucas Pedrosa estava falando no dia de ontem, né, da questão da dívida que o Vasco tem com o Casa Pia, né, em relação ao Cleito. Tá aqui, o Vasco vem enviando as garantias financeiras pedidas pelo Casa Pia, inclusive topando dar uma entrada financeira maior pela compra de Nuno Moreira. E à espera que o time português aceite ainda nesta semana para avançar na negociação. Com o atleta está bem encaminhado e o Vasco conversa diariamente com o seu staff. A expectativa é que o negócio possa ser finalizado nesta semana. E aí, agora há pouco, uma informação do André Hernan. O Vasco entrou em acordo com o jogador por um contrato de 3 anos com opção de mais um. Nuno Moreira já deu ok para a oferta financeira vascaína. Agora falta o acerto entre clubes. Casa Pia e Vasco ajustam garantias financeiras para encaminhar a contratação do atacante português de 25 anos. Então, tá aí. Até brinquei, né, com vocês no dia de ontem, né, falando do nível da Liga Portuguesa, porque o Robson Bambu está sendo considerado lá o Van Dijk da Liga, pelo Braga. Mas assim, família, brincadeiras à parte, é um jogador que, pelos vídeos que eu vi, parece, né, ter qualidade técnica, joga ali pelo lado esquerdo, parece ter uma boa velocidade. O que chama a atenção é que ele é um cara que chuta muito no gol, pelos lances que eu vi, né, sempre jogando ali pelo lado esquerdo, vem pelo centro do campo e porrada no gol. E, né, falta muito isso ao Vasco também. Mas é aquilo, pelo DVD, pelo YouTube, não dá pra ver se faz a recomposição, se ajuda taticamente. Então, né, a gente fica com essa dificuldade de avaliar melhor o atleta, e a gente espera que o scout do Vasco faça isso. Não repita o erro do que foi feito com o Jean Davi, por exemplo, que é aquele ponta construtor com muita dificuldade física, tanto para arrancar, para dar tapa na frente, para ajudar taticamente, defensivamente. O Vasco não precisa de jogadores assim. O Vasco precisa de jogadores com uma condição física legal, bacana, como diria meu pai, para o Felipe Coutinho dominar, olhar, passe no ponto futuro, e aí vem, ganha no fundo, rola para trás, Felipe Coutinho ajeita e na caixa, sabe? É isso que o Vasco precisa. Então espero que o Vasco possa acertar dessa vez e, né, tudo dando certo, o Nuno Moreira possa chegar para nos ajudar. Lembrando que o Benjamin Garré deve estar chegando aí no Brasil também nos próximos dias. Vou ficando por aqui, tamo junto. Que calor é esse? Ó, parece que eu tô até correndo. É nóis. Até daqui a pouco na nossa live de pré-jogo. Fui!